Olá amigos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui ao vivo. Começando em poucos minutinhos uma outra live. Sejam bem-vindos, Aninha, entrando. Fábio, meu querido amigo de Brasília, que bom que estejas junto. Então, hoje temos a Claudete, o Silvio Escola. Que bom recebê-los a todos. Hoje temos uma live que vamos abordar o tema embalagem. Vinho dos Anjos. Seja bem-vindo os nossos seguidores. Então, hoje a live aborda o tema embalagem. Embalagem é natural que quando a gente se encontra com uma garrafa numa prateleira ou numa loja. Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. James Alves, tudo bem? MR Lima, tudo bem? Como estão? Boa noite. Lúcia Rogéria. Então, quando a gente se encontra na frente, querida Thaís, sempre aí também, Rocha, quando a gente se encontra numa prateleira ou numa loja ou uma garrafa de vinho, a gente não imagina tudo que tem por trás dessa garrafa. Todo o esforço tecnológico, todo o esforço criativo que há por trás de cada garrafa de vinho, sem incluir o principal componente que é o vinho. Nós não vamos considerar o vinho, não vamos considerar o entorno, que eu entendo que é o último verso. O vinho foi elaborado, foi guardado em tonéis, foi guardado em barrica de carvalho, entrou na garrafa. Em definitiva, a última morada dele é a garrafa. Então dele já não sai mais, e sai somente quando se encontra com a gente. O último encontro, o último e maravilhoso encontro, que é a razão de existir desse produto. A razão de existir desse produto é justamente se encontrar com quem o deseja, com quem o escolheu, que são vocês. Então, por isso que por trás de toda uma garrafa de vinho, quando a gente tem o vinho pronto, idealizado, achando que estamos com o produto que nós efetivamente estamos convencidos que é o melhor que nós podemos oferecer, vem todo o trabalho anterior ao lançamento. Se escolhe a garrafa, que tipo de garrafa nós vamos escolher, que tipo de rolha, que complicado, e a apresentação. Nós vamos seguir a tendência de padrão tradicional ou nós vamos para desenhos modernos? O que nós queremos? O fechamento vai ser rolha, vai ser outro tipo de fechamento? Então, tudo isso são ansiedades que o enólogo, e se não é enólogo, é marketing junto com o enólogo e com toda a equipe diretiva da empresa, que terminam trabalhando muito, em especial porque se pode botar tudo a perder, ou seja, uma má apresentação, uma rolha defeituosa, uma garrafa que não é apropriada, uma apresentação ruim, que não atrai, que não agregue valor, que não agregue classe. Então tudo isso é muito complicado e tem todo um trabalho. Isso que nós vamos analisar hoje. Vamos tentar ver como se faz uma garrafa. Não sei se tem muita gente que sabe qual é a matéria-prima, como se faz. É um processo extremamente complexo fazer a garrafa. São investimentos imensos. Uma vidraria tem investimentos constantes. Olá, Jorge Reti, tudo bem? Seja bem-vindo. São investimentos enormes e que depois dependem um pouco e não tem tanta agilidade para mudar de um tipo de garrafa para outro, de uma cor para outra. Então tudo isso é muito complexo, e a gente, quanto mais a gente se inteira ou participa disso, mais descobre quanto isso é complicado. Marcelo, essa pergunta
eu não vou responder perguntas hoje, eu gostaria que você depois me mandasse, porque eu vou desativar as perguntas, porque como trabalho com, lembram que eu trabalho com lâminas, para facilitar o entendimento, então eu vou desligar as perguntas. Essa pergunta que você me faz é uma pergunta muito interessante. E eu, semana que vem, eu vou fazer de novo outra live, pergunte o enólogo. Então, essa pergunta eu vou lhes pedir, por favor, vocês, se ao longo da palestra vocês veem, surgiram algumas perguntas, algumas inquietudes, guardem essa pergunta e me mandam depois através do Instagram, que eu vou responder todas, porque são todas perguntas absolutamente válidas e que ajudam a esclarecer um monte de dúvidas, tá bem? Então, se você me permite, eu vou desativar os comentários para que possamos começar, tá bem? Então, a primeira lâmina que eu apresento está aí uma embalagem de vinho, que eu considero efetivamente a última morada, ou seja, de aí não tem mais volta. Se você fechou uma garrafa, colocou a rolha, decidiu a embalagem e foi para o mercado, acabou. Aí você está, é claro que confiante no produto que está dentro, mas a gente tem de pensar de que tem pessoas que não conhecem esse produto, tem pessoas que compram pelo preço, tem pessoas que compram por uma série de razões, pela origem, por indicações, e muitas compram pela embalagem. Sim, a embalagem às vezes nos chama atenção. E nos chama atenção para quê? Para ir pegar essa garrafa, e já pegar essa garrafa. Vocês sabem de que o segredo de uma boa ação publicitária, eu sei porque eu estudei isso, estudei publicidade, e era a palavra Aida, que é a famosa ópera de Verdi, que ele chamava chamar a atenção, despertar o interesse, criar o desejo e provocar ação. Ou seja, você primeiro precisa chamar a atenção, e através de um bom rótulo, de uma boa apresentação bonita, você chama a atenção. Depois, ele precisa ter interesse em querer se aproximar disso. Depois, lendo a leitura do rótulo e tendo a garrafa, ele tem desejo de comprar, e por último, comprar. Esse é um pouco todo o mecanismo de escolha que nós temos em qualquer tipo de produto. Tá vendo? Então aí eu mostro uma garrafa, casualmente é Batalha, que é a empresa que eu dou consultoria, que eu faço os vinhos, que tem um rótulo principal e um contrarrótulo, certo? O rótulo principal é aquele que tem a face, que é a cara do produto, onde geralmente sai a marca e o tipo de produto e a vinícola. Geralmente esses são os dados. Não são muitos dados no rótulo do corpo, porque o rótulo do corpo a gente não quer que fique tão poluído, que a pessoa não consegue. O que interessa é a marca, chama a atenção da marca, chama a atenção do vinho, da safra, da variedade, e pronto. E aí chega, ele quer mais informações, vai para o contrarrótulo, que aí sim um calhamaço de informações, algumas obrigatórias, que nós vamos ver ao longo desta apresentação, tá bem? Então, a embalagem eu considero esses 4 itens que nós vamos ir em sequência: a garrafa, a rolha, o rótulo e a cápsula. Cada um deles tem o seu momento de decisão, que você precisa saber. Então, vamos tentar entender o que é uma garrafa, como que se faz a garrafa. Então, o primeiro item é a matéria-prima. Com que é feita a garrafa? A garrafa é feita com areia, com soda cáustica, com carbono de sódio, com calcário e 4% de diversos componentes que dá a cor ao vidro. O vidro azul é azul porque tem um componente que nós vamos ver daqui a pouco. O verde, o âmbar, cada um tem um componente diferente que dá a cor do vidro, porque o vidro é branco. Também aí são adicionados pedaços de vidro, detritos de vidro moído que se recolhe. Vocês viram que tem container. Por isso que o lixo seletivo é importante, porque todo esse vidro é comprado, é uma matéria-prima que serve para fazer novas garrafas. Então, eles compram todo esse detrito, garrafas, dão umas boas lavadas, certo? E utilizam isso, uma boa parte, também utilizam isso para fazer, porque tudo isso vai ser fundido, tudo isso vai ser queimado, tudo isso sólido vai ser novamente transformado em líquido, porque o vidro primeiro nasce como líquido, tá bem? Nasce como líquido. Então, essa mistura de areia, soda, calcário, que derrite e ajuda para dissolver todos esses componentes, e areia, vocês viram que são pequenas pedrinhas, tá certo? Tudo junto vai em misturadores, em tanques, eles estão separados, eles são misturados nas proporções que devem ser utilizados, que são essas aí,
para obter uma massa perfeita. Isso vai, tudo misturado, vai para o forno. Através de conductos, tudo automático, vai no forno. Esses fornos, aqui você vê a 1500 graus de temperatura, isso entra, essa massa sólida entra, é cozinhada. Esses fornos geralmente são ou de gás ou são elétricos. Por isso que a energia é um componente do custo da garrafa fundamental. Quando há um estouro de energia, a garrafa aumenta. Por quê? Porque grande parte do seu feito é energia. Então, todos os aumentos que há em energia, etc., se impacta no custo da garrafa. Essa massa, que agora é uma massa sólida, não é sólida, mas é densa, muito densa, uma massa que parece uma massa mole, se esquenta a 1500 graus, e esse forno não podem parar, porque se falta calor, o frio, essa massa é fria e fica vidro. E acabou. Fica dentro do vidro. Então ele não pode parar nunca. São 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias do ano, que aquilo está queimando e alimentando permanentemente produzindo garrafa. Que tipo de garrafa ele vai produzir? Isso pode variar. A matéria-prima não muda, o que muda é aquele componente que depois nós vamos ver que vai mudar a cor. Então, dependendo das campanhas, as vidrarias têm uma enorme campanha de garrafa âmbar de cerveja. Todos sabemos que cerveja é a bebida que mais se bebe neste país. Então, as vidrarias vivem muito da garrafa de cerveja. Então, quando elas para passar do âmbar, e eles não têm um forno só, geralmente as vidrarias têm 2 ou 3 fornos trabalhando em paralelo. Então, conforme a demanda, eles fazem campanhas que eles chamam. Ou seja, vem a campanha de verde, tudo bem, então toda garrafa de vinho vai lá. Às vezes falta garrafa de vinho, falta, porque se o mercado estoura e a vidraria não fez estoque e ela está numa campanha intensa de cerveja, ela não vai mudar. Há poucos meses atrás faltou garrafa. Nós temos 2 grandes vidrarias, muito profissionalizadas, excelentes. A garrafa brasileira, em Sudamérica, não tenho a menor dúvida que é a melhor em termos de qualidade, que são a Saint-Gobain, de origem francesa, e a Cisper, que é de origem americana, da Illinois. É uma americana e uma francesa. Ambas dividem um pouco o mercado, certo? Não é um monopólio, mas enfim, se importa um pouco de garrafa da Argentina, sim, não é tão boa de qualidade, mas se importa. A Argentina também faz garrafa, algumas garrafas de melhor qualidade, outras não. Mas enfim, esse forno tem uma vida útil de 8 a 10 anos. Durante 8 a 10 anos ele para de vez em quando para fazer manutenção. Então eles que fazem, esvaziam todo o vidro, fazem reparos nas paredes do forno, se tem algum problema, algum tipo, e larga de novo. E depois não para mais, certo? Porque é uma massa que não pode parar. O vidro, essa infusão, ou seja, vira líquido, é transportado por canais, certo? Para as máquinas, onde vai ser feita a garrafa. Então toda essa massa tem de passar por canais, tudo esquentado, tudo bem quente, porque se não esquentar, endurece. Então tudo tem que estar perfeitamente alinhado, controlado, com alta temperatura. Para isso que se mexa como se fosse um creme mole, mais ou menos assim, com 1000 e poucos graus de temperatura. Isso não pode baixar. E também, imagine se corta a luz, eles têm geradores, então não pode acontecer isso. Tá bem? Esses canais que são chamados de alimentadores vão para as máquinas de moldagem, que é onde vai efetivamente se formar. Lembrem que antigamente uma garrafa de qualquer produto era feita no sopro, lembra? Vocês devem ter lido. Era um cano que tinha um assoprador profissional. Até hoje são feitas taças de cristal assim. São artesãos. E mexem com isso, com pincinhas, e fazem figuras bonitas, fazem artesanato, fazem coisas artísticas, sempre sabendo que o tempo joga contra. Se você não ficar brincando, fica duro. No caso aqui, essas máquinas de moldagem vão decidir que tipo de garrafa. Então essas moldagens são diversas máquinas que são moldes do formato da garrafa que está sendo feita, que era que esse líquido chega e é cortado em gotas. Essas gotas correspondem ao peso da garrafa. Existem garrafas mais leves e garrafas mais pesadas.
a resistência da garrafa vai em função principalmente do peso em vidro. Uma garrafa de espumante champenois, por exemplo, pesa quase 1 quilo. E uma garrafa de vinho leve pesa 370. Veja a diferença, é quase 1/3 de vidro. Então, por isso que essa mais barata. Certo? Então, essa máquina vai fazer uma garrafa de 550 gramas. Cada gota que vem pelo canal, que vai entrar em cada dos moldes, essa gota pesa esse volume. Certo? Esse fluxo de vidro que se corta em gotas e vai para a primeira moldagem. Veja bem, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 figuras. A primeira figura, vocês podem ver de que uma peça que tem na cabeça uma tampa. Certo? A gota cai aí dentro, na parte inferior está o bico da garrafa. A parte inferior está o bico da garrafa. Então, você veja, na figura número 2, entra ar pela cabeça para empurrar a gota para que se forme bem o bico da garrafa. A embocadura da garrafa que fique firme e se forme. Tá bem? Aí que acontece? Aí sai uma peça de cima, você pode ver que na figura 3 já não tem o fechamento grande que estava embaixo. Ele vai embora e fica o pequenininho, que fecha hermeticamente. O outro entrava ar pelo outro. Por quê? Porque precisa empurrar o vidro para baixo. Aí sai essa entrada de ar, entra um tampão e o ar entra por baixo agora. O ar entra por baixo e faz uma pequena, um tubo praticamente. O que ele faz? Ele expande, formou o bico e expande esse vidro para dar a pré-forma. Isso está a altíssima temperatura. Esses moldes se abrem, sai a peça de cima e essa peça de baixo, ela está em cima de um eixo que gira. E a garrafa que estava assim, ela vem para cá. E quando ela vem para cá, ela se entorta. Ela vem para cá e ela vai ficar de pé agora sobre outro pé. Para que fica de pé sobre outro pé? Fica de pé sobre outro pé, aqui está ela, porque chegam outros moldes. Agora o molde definitivo. Ou seja, ele fez antes um pré-molde para abrir o vidro, para fazer um tubo, ainda com uma forma temporária. Aí, imagine que esses moldes também têm fogo, para quê? Para manter isso ainda não pode endurecer, senão está morto. Aí, essa garrafa já pega do bico, se inverte e se coloca no pé, onde vem 2 moldes com formato definitivo. E aí por cima entra ar, expande o vidro e o distribui em todas as paredes e a garrafa pega o formato. Aí uma peça, saem as peças, a garrafa fica de pé sozinha, vem um gancho, pega essa garrafa, retira dessa área e leva numa superfície. Dessa superfície que ela tem, que ela está ali, ela vem para a área de recocimento. Essa garrafa está semi-pronta. Então, para que essa garrafa fique realmente resistente, ela vai para outra área e são reaquecidas fortemente e depois esfriadas fortemente, um choque de temperatura. Isso, digamos, é temperar. Fica muito resistente a garrafa, aí que ganha resistência. Aí entra então um túnel chamado arca de recocimento. Esse processo demora em torno de entre 30 minutos e 2 horas. Quando adquire a resistência, então agora precisa ela, porque se você percebe na garrafa, você encosta uma com a outra e ela não risca. Porque se ela não tivesse um tratamento superficial, que a vidraria coloca, e usa tratamento em frio superficial, que banha a garrafa, que tira aderência. E a garrafa, ¿por quê? Porque depois elas saem andando por ali, para ir para acotamento, e ficam se batendo. Então, se não tivesse esse tratamento, as garrafas chegariam nas cantinas riscadas.
E você imagina, estava morto de ter uma garrafa, um vinho de primeira, com riscos no vidro. Então esse tratamento superficial, aplicado antes de ir na arca e depois um tratamento a frio, são tratamentos. Eu lembro que numa época nós tivemos alguma dificuldade, discussões com a vidraria, porque fizeram uma vez um tratamento, que esse tratamento reagia com a cola, e nós tínhamos rótulos que fugiam, porque esse tratamento era tão antiaderente que não deixava aderir o rótulo. Então foi um drama. E depois, claro que essas coisas, quando eu cheguei aqui no Brasil, a garrafa era bastante pior do que agora. E eu acho de que, à medida que viram essas grandes empresas com tecnologia europeia, etc., começaram a exigir, e depois vocês vão ver no fim do capítulo das garrafas, que eu tive o privilégio de trabalhar na reforma do bico das garrafas, que foi um trabalho único, fantástico. Aí, bom, depois desse tratamento a garrafa está pronta. Aí da garrafa para onde que vai? Vai para uma linha de estocagem, onde é colocada em pallets, certo? Que são pallets que tem mais ou menos 4 ou 5 garrafas de altura, com uma prancha de cartão forte separado, depois se cobre com plástico, se amarra, e esse pacote com 3, 4 mil garrafas vai diretamente para... perdão, com 1000 garrafas, estou falando bobagem. Com 1.500 garrafas, esse pacote, esse pallet vai para a cantina. Então, a garrafa ali está terminada. Mas não é bem assim. Não é tão simples. Porque temos formatos. Temos os formatos tradicionais. Você é um produtor de vinhos e você quer uma garrafa com formato que não é tradicional, você vai pagar muito caro, primeiro, porque a vidraria vai ter de fazer os moldes para a sua garrafa. Então, se você não pedir uma quantidade grande, a vidraria provavelmente não vai se interessar. Se você pedir uma quantidade pequena, aqui no Brasil não vão fazer. Muitas das garrafas, Luiz Argenta, um dos que exagera com suas garrafas bonitas, são importadas, porque aqui não se fazem. São garrafas feitas quase que artesanalmente, porque uma vidraria não vai parar para fazer 100.000 garrafas, que ela faz em meia hora. Não vai fazer isso para uma... Então, se você... Vamos supor de que você queira fazer um vinho com muita quantidade, 4 ou 5 milhões de garrafas, e você não queira ter essa garrafa, que são 4 modelos tradicionais, são formatos clássicos. O primeiro é o formato Bordeaux. Por quê? É a garrafa que se utiliza em Bordeaux. A segunda é Borgonha. Por quê? Porque a garrafa que utiliza em Borgonha veio de lá, esse modelo. Certo? Em Borgonha não se usa outra garrafa, em Bordeaux não se usa outra garrafa. Ninguém inventa. Por quê? Porque é identidade. Os vinhos de Bordeaux são desse estilo. De Borgonha. Depois você tem a Reno, que é aquela tipo alemã, certo? Que é típica dos vinhos alemães. E você tem a de espumante. A espumante você tem o método Charmat, um pouco mais leve, e o método Champenois, que é mais pesada, por razões óbvias. Tá bem? Se você não decide, vamos supor que você está decidindo para lançar uma garrafa e não gosta da garrafa, eu quero fazer, tudo bem. Se você não tiver uma quantidade grande, ninguém vai fazer. Você vai ter que trazer importada, e você vai pagar caro, mas supondo que você vai lançar um vinho caro, com muito valor agregado, qual é o problema? Traz uma garrafa importada e vai em frente. Tá bem? Esses são os modelos. Cada vez que ela faz uma campanha, ela que fala, agora vamos fazer 10 milhões de garrafas, 20 milhões de garrafas de bordelesa, porque temos tantos e tantos pedidos. Quem não fez pedido, ele claro que fazem estoque para guardar, mas não fazem um monte de estoque, isso é dinheiro para a vidraria. Então eles fazem sempre estoque e vão alimentando os pedidos que não vieram antes, mas eles sempre fazem previsões, pedem previsões para a cantina. Para quê? Para eles terem uma ideia de campanha. Porque o que acontece? Quando eles saem do vidro verde e vão para o âmbar, demora muito para voltar, porque a cerveja compra muito e retira rápido. O vinho é um pouco mais complicado. Certo? Então toda essa complexidade você tem de entendê-la no momento de escolher garrafa. Se você escolhe uma garrafa de pouca produção, você periga, se você não tiver um bom estoque, periga ficar sem garrafa. Então você tem de se informar com a vidraria, quais são as campanhas, você quanto foi. Para quê? Para você saber se tem de comprar mais para guardar por se faltar, ou se você não tem de comprar porque sempre tem em estoque, entende? Tudo isso é parte do gerenciamento de uma vinícola. Para quê? Para que quando você está vendendo e vende bem e quer engarrafar de novo, não falte insumo, porque senão você está...
E então, as vidrarias fazem isso e elas são muito rigorosas por toda essa inércia. Elas são muito, não conseguem frear nem mudar rapidamente. Não é uma linha de engarrafamento. Entende? Mudar a estrutura, os moldes de uma linha de garrafa demora semanas. Então, eles não podem ficar trocando a toda hora. E para eles, horas de rendimento. Lembram? Trabalham 24 horas. E a vezes termina faltando garrafas, importa a garrafa da Argentina. Então é fundamental você ter esse tipo de cuidado. Depois tem garrafa pela cor. A garrafa mais difícil de você encontrar é a branca. Por quê? Porque eles não fazem muita campanha de branca. Por quê? Por exemplo, a âmbar, eles podem emendar uma campanha de cerveja com a de vinho. A verde, como quase todas são verdes, são campanhas maiores. A garrafa azul é raro de fazer. A garrafa branca é, a vezes, quanto mais clientes pedem branco, mais chance tem de que a vidraria mantenha um ritmo de produção mais confiável. Então isso você também tem que entender. Conversar com a vidraria. Quem vai ser seu fornecedor? Para quê? Para que você não tenha quebra de estoque, que é muito triste. Tá bem? Então veja bem, a garrafa branca não tem nenhum componente. A garrafa azul tem o óxido de cobalto que dá a cor azul, mais ou menos intensa. Depois você, componente do ferro e do enxofre, que dão o âmbar, aquela cor folha seca. E o cromo é para verdes. Então, esses componentes eles colocam na massa de vidro e esse vidro fica dessa cor e eles vão produzir. Por isso que também é complicado quando quando há uma transição, eles também têm de se ordenar. Entendem? Como que estão fazendo azul, como que eles vão fazer branco? Entende? Tem de sair. Então, hoje é um sistema de tingimento mais próximo da boca que simplifica um pouco a vida das vidrarias. Mas isso você também tem de escolher. As garrafas pela cor são um pouco mais caras, as brancas são, mas não tem grande diferença pela cor. Também a cor você tem de escolher. Importante é o seguinte: o que é transmitância? Transmitância é a capacidade de deixar passar a luz dentro de uma longitude de onda entre 400 e 700 nanômetros, que são uma bilionésima parte do metro. 400, uma bilionésima vezes 10 ao menos 9. Por quê? Porque essa faixa de longitude de onda é a nossa faixa visível. Em outras faixas, a ultravermelho, agora não lembro outra ponta, você não enxerga. Então, a luz visível está aí entre 400 e 700. Quais são, nessa ordem que está ali, de esquerda para a direita, é o nível de transmitância a essa longitude de onda. A azul é a que menos deixa passar a luz. Depois a âmbar, depois a verde e depois a branca, que é absolutamente transparente. Tá certo? Isto é um fator fundamental? Não tanto. Por isso que hoje a garrafa branca se utiliza bastante. É claro que se você põe uma garrafa de vinho azul branco na garrafa azul e outra em branco, a garrafa branca vai ter tendência a oxidar mais rápido. A incidência da luz vai fazer mais dano. Tá bem? Agora, a cor da garrafa também vai em função do estilo. Ou seja, o vinho rosé, onde você quer mostrar a cor, a garrafa branca fica mais legal, porque você cumpre o efeito de mostrar a cor, que é bonito e atrai pela cor. A cor âmbar, geralmente são dos brancos. Por quê? Porque âmbar e borgonha é mais ou menos a mesma coisa. A verde e bordeaux tem muita coisa a ver. Nós aqui não se utiliza tanto. Eu gosto muito, por exemplo, da terceira garrafa, que é a borgonha âmbar clara. Eu gosto muito dessa garrafa, é muito elegante. Mas enfim, isso você também tem de escolher, sabendo que quando você escolhe, depois você está preso às campanhas. Então, tudo isso, antes de lançar um produto, antes de escolher a garrafa, você tem que fazer esse estudo. Você vai querer ter na prateleira vinhos da mesma cor. Por exemplo, a quarta e quinta garrafa é um bordeaux e um borgonha.
a cor verde. Então você tem um vinho Cabernet Sauvignon da quarta garrafa e um Chardonnay na quinta garrafa. Então você tem as mesmas cores, está na mesma campanha, você está um pouquinho mais tranquilo. Mas isso é uma escolha sua. Se você decidir importar garrafa, porque seu preço justifica isso, então os problemas se resolvem, porque sempre que seja pequenas quantidades. Senão a logística é complicada, você não vai trazer pequena quantidade, e etc. Tá bem? Então, já entendemos o formato, entendemos agora a cor, e agora nós vimos aqui a outra variável da garrafa, que é o peso, que é fundamental. Fundamental por duas razões. Peso está ligado a resistência e peso está ligado a custo, a preço. Então, vejam vocês aí que dentro da Borgonha, perdão, dentro da Bordelesa, que é o nome que nós damos à garrafa Bordeaux, Bordelesa, você tem pelo menos 4 tipos. Tem mais, porque se inventa toda hora alguma. A Standard, que é uma que tem ombro bastante feio, porque o ombro que esse é donde junta o corpo com o bico da garrafa bordelesa. O ombro nas garrafas mais elegantes, o ombro é bem formado. Nas outras parece um ombro caído, que não é muito elegante essa garrafa. Essa garrafa standard, o ombro é meio caído, o fundo plano e pesa 370 gramas. É muito leve, certo? Por quê? Porque essa garrafa foi feita para vender vinhos comuns, vai ser feita para fazer vinhos mais baratos, que gira mais rápido, que ninguém vai envelhecer, que ninguém vai empilhar. Então essa garrafa serve, porque custa um terço ou metade das outras. Isso também é uma questão de escolha. Para seu vinho mais popular ou mais volumoso, você pode ter uma garrafa standard perfeitamente. Depois você tem diversas. E dentro desses diversos você tem, aí você vê Standard CI, significa cilíndrica, perfeitamente cilíndrica. E você tem a Elegance CO, cônica, ou seja, ela tem mais diâmetro em cima do que embaixo, então ela tem esse formato cônico, que são os nossos varietais, quase todos os nossos varietais são feitos na garrafa de 580, que é Elegance. Para vejam que de 370 para 600, que é a de Cabernet um pouco mais alta, é quase o dobro de peso. E aí tem alguns outros variáveis que depois nós vamos ver. Dentro dos espumantes, você tem a Charmat, que pesa 775 gramas, veja que é o dobro de uma standard, e a de Champenois, que pesa 900. Por que as vidrarias decidiram fazer um Champenois? Primeiro, porque as empresas pediram. Método Champenois, você sabe de que a garrafa anda mais do que a Charmat. A de Charmat, claro que ela bate nas linhas de engarrafamento, etc., mas ela não é muito judiada. Na caso do Champenois, ela é manual, passada para as pilhas, bota para as pilhas, sai das pilhas, ela vai ele geralmente tem uma pressão um pouco mais alta do que o Charmat, então ela precisa ter mais peso e mais resistência, certo? Então ela é mais pesada e é mais cara, bastante bem mais cara. Então não imagino que custa uma garrafa de espumante em método tradicional, é bastante caro, tá certo? Então, em função da sua utilidade, você vai escolher. Então viu que já nós temos 4 ou 5 variáveis. Vamos mais uma. O tamanho. Aqui você tem todos os tamanhos possíveis. E os tamanhos são em função da garrafa inteira. A garrafa inteira é aquela de 750 mililitros, que é uma unidade universal. Que você tem a Baby, que é a pequenininha, que é de 187, é um quarto, pega inteira e divide em 4. 187 ml. Tá bem? Depois você tem a meia garrafa, 375. Depois você tem a garrafa inteira. Depois você tem a garrafa Magnum, que se utiliza mais ou menos 1,5 litro, que são 2 garrafas de 750. Depois você tem a Jeroboam. Jeroboam são 3 litros, 4 garrafas de 750. Depois tem a Rehoboam, 4 litros e meio, 6 garrafas. A Matusalém, 6 litros, que essa sim é bastante utilizada, são 8 garrafas. Depois você tem a de 9, de 12, de 15, de 18 litros, que são 18 litros, é quase que um garrafão. A garrafa de 6 se utiliza bastante. Para que se utiliza? Para vinhos muito especiais. Por quê? Porque é importante que vocês recordem de que o tamanho da garrafa
cria ou resulta em maior ou menor sensibilidade para o ambiente externo. Uma garrafa de meia garrafa, colocada deitada numa cantina, uma adega semi-iluminada, e uma garrafa de 6 litros ao lado dela, a de 6 litros vai permanecer inalterada e vai maturar e envelhecer muito mais lentamente do que... Por isso que as garrafas Matusalém de 6 litros são garrafas muito valorizadas para algumas safras especiais ou vinhos especiais, porque são realmente eternas, elas estão bem conservadas, duram, e o vinho matura muito lentamente. Então você também precisa escolher. Quanto mais variáveis, por exemplo, a garrafa Matusalém você não vai encontrar, porque imagina se a vidraria vai fazer, você tem de ir para artesanatos. As garrafas de meia são complicadas também, porque a garrafa Baby tem um fechamento, vocês conhecem a minha Baby, tem um fechamento rosca, que é mais barato. Se eu tivesse que botar uma rolha, não poderia, porque aí a garrafa teria que ter uma embocadura especial, muito mais dura, e aí complicaria o custo, complicaria tudo, tá bem? Então aí você tem o que escolher, sabendo de que a garrafa que está em oferta sempre é da 750. As outras são raras, aí você tem que se informar que oferta tem, que possibilidade você tem de poder conseguir essa matéria-prima, tá bem? Aqui eu tenho para lhes mostrar também variáveis do fundo. Tem a garrafa com fundo plano, que é estándar. Por quê? Porque não tem... é leve. E quanto menos vidro tem, por que nós vamos botar um fundo chupado se ela não foi para ter resistência? Ela é leve. Então, vamos simplificar. É fundo liso. Isso é qualitativo? Não, isso é característica da garrafa. Depois você tem a Elegance de 570 gramas, já é uma garrafa com fundo picado maior. Com isso, digamos, qual é a finalidade? Isso tem alguma finalidade específica? Bom, é um pouco um charme, dá maior resistência. Quando você decanta um vinho, a decantação fica toda ao redor, deixa separada mais facilmente. Para embicar é muito mais fácil. E são garrafas mais pesadas, certo? São garrafas de 500 e pouco, onde o fundo desempenha, elas são muito mais equilibradas também. Uma garrafa estándar numa esteira, ela cai com uma facilidade incrível, quando a outra não. Por último, a garrafa de espumante, que tem o fundo picado. Tem gente que pergunta para quê? Bom, vocês devem lembrar quando a época da garrafa feita a sopro, essa gota era feita a sopro, porque não tinha máquinas, o fundo era liso e com aumento de pressão, estourava o fundo. Então eles reforçaram esse fundo fazendo chupado com mais vidro. Então ganha resistência no fundo, que era o ponto onde estourava a garrafa. Hoje, admitido por um diretor industrial de uma vidraria, se eles pudessem deixá-lo liso seria ótimo. Por quê? Porque lembram que a garrafa sai de uma posição e vai para outra, e ela deixar o fundo com mais vidro é complicado, porque ela é mais difícil repartir o vidro. Uma coisa importante que eu falei, que não falei, vou falar agora: a resistência, o peso da garrafa é importante para a resistência, mas um dos fatores principais é a distribuição do vidro. Ou seja, se o vidro não está bem distribuído, se a parede não é exatamente da mesma grossura em toda a parede, você pode ter quebra ali. A distribuição do vidro é extremamente complicada e uma dor de cabeça. E existem duas formas de fazer a garrafa: é no soprado, que é esse que eu mostrei, e tem o soprado prensado, onde o sopro é mais para baixo, mais na parte central da garrafa, e onde a distribuição do vidro é muito melhor. Que isso é fundamental. A distribuição do vidro tem que ser perfeita, porque se todo o vidro foi para um canto e deixou o outro fininho, qualquer batida a garrafa quebra. Tá bem? Esse é. Depois, só para lhes contar, quando nós chegamos aqui, a garrafa de vinho, vocês viram de que o bico se forma quando a gota cai. A gota cai, se forma, se prensa o bico, que tem um punção para deixar o buraco, tá certo? Por onde vai entrar o ar, e depois vai se formar a garrafa. Que esse é o ponto que eu mostrei quando conversávamos do Sabrage, é o ponto onde se junta essa emenda e as duas tampas que vão fazer o formato. É um ponto frágil aí, porque
Há diferença de temperatura. Uma coisa está dentro do molde aquecido, outra coisa é sair viajando. Aí ela tem uma diferença de temperatura onde cria uma certa fragilidade. Um dos problemas que tinha naquela época era que a embocadura da garrafa não era cônica e a rolha é cônica, perdão, não era cilíndrica e a rolha é cilíndrica. Então eu não posso ter vazamento na garrafa. Então quando eu tenho uma garrafa cônica, de embocadura cônica, como a primeira da esquerda, que era assim a garrafa antigamente. Então a rolha tinha mais pressão na boca em cima e menos pressão embaixo. Por aí poderia fugir vinho. Depois tinha a embocadura que tinha bolhas dentro, porque não estava bem caprichado o acabamento. Aí eu participei de uma coisa fantástica, que foi um esforço que fez a vidraria CISPER, que é a Companhia Industrial São Paulo Rio, com o diretor industrial, que é o engenheiro Klaus Gorde, que eu lembro muito dele, porque a gente discutiu muito como nós fazemos para melhorar isso. E ele ficou meio enlouquecido, mas ele foi para os Estados Unidos, viajou, pesquisou, mexeu céu e terra, e ele terminou fazendo uma embocadura que se transformou na embocadura universal, que naquela época se chamava CI 242. CI de CISPER 242. Então até hoje me lembro que eu participei muito dessas discussões e foi muito gostoso, porque aí eu aprendi muito sobre vidros e todos esses problemas de temperaturas e de emendas eu conheço bem, porque aprendi com Klaus. Recentemente descobri onde ele está, nos escrevemos, nos mandamos abraços e etc. E um cara fantástico, que eu aprendi tudo que eu sei sobre vidro com ele, e ele fez um trabalho divisor de água, porque a partir de aí todas as garrafas do modelo que forem, Reno, Borgonha ou Bordeaux, têm a mesma embocadura. Os primeiros 50 milímetros são de 18 milímetros mais menos 0,5, absolutamente cilíndrico. Então aí nós temos segurança de que a rolha não vai ter diferença de pressão. Isso foi fantástico e eu tenho orgulho de poder ter participado. Aqui eu les mostro 3 tipos de garrafa, que eu tirei esses desenhos, dos desenhos que eu tinha guardado em arquivo. Aí vocês podem ver a Standard de 370, a Evolution de 540 e a Elegância de 580. Você pega o desenho nos primeiros 50 milímetros e você vê que é exatamente igual. Certo? Então agora não se inventa mais em relação às coisas. Isso deu uma segurança a todos. Certo? Então isso foi uma evolução. E é muito gostoso, você como profissional, poder ter participado, como eu participei, disso, que foi uma coisa muito importante, porque as garrafas davam vazamento, tinham bolhas, tinham defeitos, era e sempre se justificava, não, mas é uma região, sabe, que nós não temos como, porque, e graças a Deus, e graças a Klaus Gorde e toda a equipe da CISPER daquela época, a gente conseguiu fazer isso, e eu tenho muito orgulho de ter participado. Ok, vamos lá, garrafa, acho que já matamos esse tema. Vocês já são especialistas em garrafa, ao menos tem mais ferramentas para você poder decidir. Tá bem? Vamos agora para a rolha. A rolha é fundamental. Por quê? Porque é o único elemento que pode alterar o vinho. A garrafa não, o rótulo não, a cápsula não, ou a rolha sim. Então a rolha é um elemento que tem de ser também a escolha do fornecedor, a escolha do tipo. Não querer fazer economia com rolha, porque isso geralmente você vai se arrepender. Então vamos conhecendo essa árvore que se chama Quercus suber, ou Quercus petrus robus. O Quercus robus é o carvalho de madeira, o Quercus suber é o carvalho de rolha. São do mesmo gênero, Quercus, só que são duas espécies diferentes. Uma que produz casca e outra que produz madeira. Tá bem? Estas são árvores centenárias, ou seja, podem durar 200, 300 anos. Por isso que não é cultura para investidores especuladores. Essas são famílias que durante anos... ¿Por quê? Porque vejam que essa casca que a árvore forma uma camadinha a cada ano, a protege contra estiagem, contra as altas temperaturas, contra todo externo. Protege a árvore, a árvore é protegida. E essa cáscara se retira cada 9 anos. Cada 9 anos, e agora vou lhes mostrar na próxima lâmina, como se vêm as añadas. Tá bem?
você planta um sobreiro ou carvalho corticeiro, sobreiro em Portugal, carvalho corticeiro, e a primeira colheita é feita após 25 anos. Ou seja, quando ela começa a produzir, durante 25 anos, você espera para ela estar madura. Depois dos 25 anos, você tem de fazer duas retiradas, somar 18 anos. Então, os 25 se transformaram em 43 anos. Por isso que é de pai para bisneto. Certo? Por quê? Porque você tem de tirar duas colheitas que não são boas, são utilizadas para quê? Para fazer sola de sapato, para fazer coisas artesanais, decoração, mas não para rolo. Então, 25 anos a árvore está madura e a primeira colheita é feita, se retira para outra coisa, a segunda também. Nessa altura você já está nas costas, já tem 43 anos. Por isso que não é assim que faltou rolha, por isso que surge a rolha sintética, porque o mercado cresce demais e tem de existir outras alternativas porque não há condições de poder fornecer. Tá bem? Quem são os principais produtores? Portugal e Espanha, nessa ordem. Depois um pouco Itália, em outros lugares, mas Portugal e Espanha são aqueles que concentram a produção de rolhas. Tá bem? Veja, aqui você nesta lâmina tem as añadas. Se vocês observam que vem pontos de diferente cor aí na casca, são os anos que se formam, uma gordurinha um ano outro, aos 9 anos a casca está suficientemente grossa para poder tirar rolha, certo? Agora, claro que essa añada é importante que seja, se é muito seca, aparece praticamente uma marca de madeira. Se é muito chuvosa, aparece mais larga e é muito esponjosa a rolha. Lembrem que a rolha é uma esponja. A rolha, 90% dessa matéria-prima é ar. Parece um favo de mel, certo? Que são células mortas, que nas paredes dessas células se forma, tem dois componentes, que são a suberina e a serina, que são dois componentes que formam isso. Então, isso, quando chove pouco, se junta mais, quando chove pouco, se engrossa. E aí tem as añadas, certo? Aí fica claramente como é. Então, aqui você vê a árvore que a saca, é o termo que se utiliza na Espanha, para sacar casca. Quando se saca? Entre maio e agosto. Por quê? Porque nesse mês, principalmente no mês de julho, junho, julho, se forma uma barreira de vapor entre a casca e o tronco. Então a casca fica meio que soltinha. E com o machado eles vão retirando a casca sem machucar a árvore. Porque imagina, essa árvore tem 100 anos. Você não pode machucá-la. Então você tem de retirar com muito cuidado. Mas esses caras são especialistas. Vejam que aí tem, com uma mão empurra, com outra vai soltando. A prancha, quanto maior, mais valor tem. Então eles vão retirando essas cascas. Deixam o pé sem retirar e depois vão retirando. Retiram com trabalho manual, não tem outro jeito. Entende? Não há como retirar de outro jeito. Por isso que as rolhas são caras. Porque a árvore é um investimento de anos. Porque a mão de obra depois é tudo manual. Essas cascas recém-retiradas, que parecem um gombo de uma bergamota, elas vão para secar. Durante 6 meses eles ficam em ambientes ao ar livre, mas controlado, que não haja mofos, nada disso. E aí já começa a se fazer a seleção. São caras que selecionam à mão, visualmente. Eles selecionam essas pranchas, algumas vão não é que se jogue fora, nada se joga fora, porque lembrem, tem elementos decorativos, tem sola de sapato, tem um monte de coisas que se fazem com cortiça. Então, agora, rolha para Chateau Margaux, para Romanée Conti, meu senhor, aquilo tem que ser. Então, claro que não é raro você ouvir de que, segundo dizem, as primeiras boas rolhas vão para a Europa, a segunda vão para a América do Norte, e África em alguns, e na terceira, na última, vem para cá a cortiça. Por quê? Porque somos os que menos pagamos, porque somos não nos considera muito exigentes. Fica ali, se seleciona, e de aqui ele vai a cozimento.
em uma piscina de cimento, de aço inoxidável, onde entra água quente, e aí se elimina nessa lavagem que se faz durante 1 hora, se eliminam todos os sólidos orgânicos, sujeiras, e essa prancha ganha 20% de peso. Depois nós vamos falar sobre o famoso TCA, que é o tricloroanisol, que é aquele famoso gosto de role, que inferniza a vida dos roleiros, porque evidentemente que eles perdem muita grana, então eles estão constantemente pesquisando e cada vez incide menos, porque cada vez eles se eliminam mais durante o processo. Então essa lavagem que antes era feita com a mesma água, agora é retirada, filtrada, ou seja, por quê? Porque vocês vão ver depois o micro-organismo que entra em contato com cloro, então isso cria problemas. Então aqui se faz esse tratamento, ganha peso a coisa e fica mais mole, tá bem? Depois que sai desse tratamento, ela vem para cá, ela é secado, durante 2 dias se seca, mas ainda está mais ou menos mole, e se leva dentro de um ambiente estéril, se deixa secar, porque também não está toda encharcada, se deixa secar num ambiente onde não haja nenhum tipo de contaminação. E depois são cortadas, vocês podem ver ali, com saca bocado, que nós chamamos. Então ali você tem de 24 milímetros de diâmetro, depende do diâmetro, mas a grande maioria das rolhas são 24 milímetros, tá bem? A bocadura da garrafa 18, 24 é a rolha. Aí são retiradas e colocadas todas elas juntas em grandes locais, onde vai ser feita a seleção da rolha, que é tudo manual, não tem outro jeito. Então veja, aqui você tem 3 linhas de rolhas, as de primeira em cima, as de segunda embaixo e as de terceira embaixo, que são classificadas em função das falhas e dos buracos que tem. Falha e buraco é vazamento. Então, o que é o que se pode fazer com essas rolhas? Aí depois você vê 3 rolhas. Uma rolha natural que não tem absolutamente nada, que é a primeira fila. Uma rolha que nós chamamos de colmatada, ou seja, eles têm uma pasta e enchem os buracos com essa pasta, que é uma pasta feita que não tem nenhum tipo de possibilidade de dar algum contato negativo para o vinho, absolutamente não. Mas são uma segunda categoria, por isso que são mais baratas, que você compra colmatada e tem a aparência de uma natural perfeita, mas se você olha com cuidado, você vai ver que alguns buraquinhos foram fechados por essa massa que é exatamente a cor da cortiça. Tá bem? Claro que as que estão mais embaixo, mais buraco, não sei para onde vão utilizar, mas não para vinho, porque isso é uma peneira. Aí podemos já conversar o que falamos outro dia sobre a rolha sintética, que claro que a rolha sintética surge agora como uma solução confiável, porque o estudo dos polímeros do plástico fizeram com que se desenvolvesse uma rolha que praticamente é cortiça, praticamente, absolutamente neutra, muito confiável, mas é cara, esse é o grande problema, tá bem? E aqui nós temos os diferentes tipos de rolha. Nós temos sempre de cortiça. O que acontece? Quando a rolha natural é muito cara, então você precisa decidir também que tipo de rolha vai utilizar. Meu vinho é um vinho de consumo rápido, então será que vale a pena a rolha? Daqui a pouco nós vamos lá no fechamento screw cap, que é aquele de tampa-rosca, ou vou usar uma rolha plástica, sintética? O que eu vou usar? E você tem que precisar decidir. Para um vinho reserva, um vinho de boa qualidade, você tem que usar uma boa rolha de cortiça e grande, 40, 44 milímetros. Geralmente, a rolha de 40 ou 30, tradicionalmente era 38 por 24. Depois veio 40 por 24, depois 44 por 24. Você tem de decidir qual. Quanto maior a rolha, mais dificuldade tem em ter algum tipo de perda de vinho. Mais seguro fica o vinho, mas custa muito mais caro. A rolha primeira. Então, depois que veio uma rolha de aglomerado, quando falta rolha e não tem chance, e as rolhas se transformam em muito cara, ou pouco confiável, ou você tem que cair para o colmatado, se tentou a rolha aglomerada, que é rolha cortiça moída, compactada, colada, que dá praticamente uma prancha de calçado, mas que dá uma rolha que perdeu a função. Lembrem que a grande virtude da rolha era ser totalmente impermeável ao líquido e permeável ao ar. O seu vinho respira, não
entra ar, mas o vinho respira pequeníssimas quantidades de oxigênio, há um certo troca. Por isso que o vinho envelhece na garrafa. E por isso que a garrafa tem que estar deitada nesse caso para que não haja absolutamente nenhum problema de vazamento. A rolha é muito raro que entre ar, porque as rolhas são muito maciças e não deixam entrar ar. Mas se seca, ela pode eventualmente lateralmente fazer com que saia entre ar. Aglomerado não deu certo. Então nos vinhos baratos, no garrafão, nos vinhos mais baratos, porque também é muito dura para tirar. E se você furar, é farela, então uma rolha muito chata. Aí surge uma segunda alternativa, dizem, bom, para isso. E ela dava gosto, a cortiça aglomerada. E se a gente colocar um disco em cada ponta, sai a duplex ou a dois discos, que tem um disco de cortiça natural numa ponta e um disco na outra ponta. Por que dois discos? Porque se tivesse um só, você precisaria ter um orientador na máquina para que o disco caísse para dentro, certo? Que no caso do espumante tem. No caso do espumante, você em toda a rolhadeira de espumante, você tem orientador que vai colocar a parte de dois discos para dentro. Aqui no caso do vinho não tem como. Sairia muito caro para isso. Então se colocam dois discos para ela cair como cair, vai isolar o... É uma rolha bastante confiável e se utiliza muito. Eu diria que se utiliza muito nos vinhos reserva, nos vinhos varietal principalmente, a dois discos. Nos vinhos reserva, a natural. Está bem? Depois a de espumante, que se temos 24 por 44, no espumantes é 50 por 30, por 31, por 32. Ela precisa ser mais larga porque ela tem necessidade de fazer pressão. A embocadura da garrafa é igual que a do vinho, 18 milímetros, mas precisa ter pressão para que a gaiola tenha suporte, se apoie bem e não tenha condições de sair. Esse tipo de rolha. Então você também aqui tem diversas alternativas. Aqui a gente precisa falar o que gosto de rolha, que se fala muito, a gente se apavora por gosto de rolha, que gosto de rolha, metade da rolha, não. Há um pouco, houve antigamente maior incidência, mas os fabricantes, depois eu vou mostrar o que está sendo feito pelos fabricantes, e eu vou, aliás, vamos ver primeiro, esse TCA, que se chama TCA, que surge da palavra tricloroanisol, que é um componente que se forma através da ação de micro-organismos sobre, principalmente sobre compostos clorados, que na composição das rolhas, que na limpeza das rolhas se utilizava muito, cada vez se está utilizando menos, e está utilizando mudança de água constantemente. É mais caro, mas mais garantido. Tá? Os fabricantes se preocupam muito, certo? Com isso, então eles fazem todo o possível para acabar com isso. O que eles fizeram? Então fizeram, a Confederação Europeia de Cortiça, a CE Cortiça, estabeleceu um código internacional de práticas rolhadeiras, onde eles têm todo o processo de fabricação, onde eles fazem controles através de uma auditoria externa, um Bureau Veritas, que controla essa fábrica. Para quê? Para que elas façam procedimento correto, para que não haja problemas de contaminação. Com isso, evidentemente, que o gosto de rolha é muito mais raro. Então a gente tende a confiar na rolha, porque antes era feito visualmente ou olfativamente se tinha gosto de rolha ou não. Agora através de cromatografia gasosa. Gente, estamos chegando no final da primeira hora e eu preciso mais 20 minutos. Então, se vocês não se importam, eu desligo, gravo e saio e entro de novo, porque nós temos agora, temos de ver a parte de rótulo e de cápsula. Rolha, nós acabamos com isso. Então nós já vimos garrafa, vimos rolha, perguntas que tinham de fazer. Ao final do programa eu respondo as perguntas, tá bem? Mas se vocês querem, agora não, porque vocês viram que atrapalharia estar respondendo. Fica mais claro assim, tá bom? Vamos e voltamos em poucos minutos.